No dia 20 de maio de 1959, no bairro da Penha, Rio de Janeiro, foi fundada a Assembleia de Deus na Penha. Em 2019, completamos 60 anos desde que começamos uma nova história escrita por Deus para trazer boas novas a todos os povos. A história de nossa igreja tem muito a ver com a história de um homem que por quase 50 anos foi seu pastor. Um homem chamado por Deus para conduzir um rebanho que passava por crises financeira e espiritual. A Igreja da Penha, na época, ela era congregação de São Cristóvão e nós éramos congregação de lá. Nossa igreja era na Rua Lobo Júnior, numa lojinha pequenininha, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, nem se falar. Eram cadeiras pequenas, a galeria era toda de madeira, mas era uma bênção. Quero dizer para vocês que eu sou um dos obreiros mais antigos da Penha. Graças a Deus por isto, eu me converti na Rua Lobo Júnior, hoje não sei, mas mais ou menos na altura ali do viaduto. E de lá nós conseguimos comprar o terreno da Honório Vicário e construímos aquele templo, cavando aquele barro vermelho duro que não foi brincadeira. Mas levantamos o templo ali para a honra e glória do nome do Senhor. Mas a situação era muito difícil, tendo em vista que era uma confusão tremenda. Precisávamos de uma liderança forte. E com isso, Deus enviou para lá o pastor José Santos no ano de 1963. Com seu jeito simples e pacífico, o pastor José Santos não temia desafios. Tinha de Deus sabedoria e uma grande capacidade de mentorear pessoas, resolver problemas e reunir polos divergentes. Foi assim que conseguiu tratar feridos e prosseguir com a igreja em uma grande jornada de fé e obediência à vontade de Deus. Jesus diz: vós sois minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Assim Deus, através do seu ungido, pastor José Santos, resgatava a sua igreja e preparava para alçar voos que nem ela própria imaginava. Uma das coisas mais extraordinárias do pastor Santos foi trazer uma visão além de seu tempo. Numa época em que o legalismo religioso dominava as Assembleias de Deus, a nossa igreja se libertava deste jugo pesado e olhava para Cristo, sem se preocupar com as amarras humanas. O pastor José Santos sempre dizia: as regras que Deus quer para a sua igreja já estão na Bíblia. Eu não preciso inventar nada para santificar o povo. Amanhã eu não quero ficar pendurado no galho de regras que eu mesmo inventei. Muitas vezes a nossa igreja foi chamada de Igreja do Pecado, por não vivermos o legalismo absurdo que colocou muita gente fora da igreja. Com esta maneira de conduzir seu rebanho, o pastor José Santos prosseguiu com sua visão. E assim chegamos até aqui. Uma igreja pacífica, conhecedora da palavra, com muitos pastores formados, sem nenhuma dívida e uma grande importância financeira em caixa. Seria injusto se não disséssemos que o sucesso ministerial do pastor José Santos passou por uma mulher extraordinária, sábia, pacífica e uma verdadeira adjuntora, a irmã Maria Leal dos Santos, que, no dizer do pastor Silas Malafaia, a forma que Deus fez a irmã Maria é única. Com certeza, sem ela, o pastor Santos não seria o homem que foi. Também no período do pastor José Santos, o terreno e a construção da igreja que nos serviu como templo-sede por tantos anos aconteceu. Vejamos agora um pouco do lançamento da pedra fundamental e inauguração da igreja que acabamos de falar.
Após a partida do querido pastor José Santos, assumiu a direção da igreja o pastor Silas Lima Malafaia, que por 30 anos serviu o pastor Santos e foi mentoreado por ele. Honrando o legado e a solidez de uma igreja deixados por seu sogro, o pastor Silas investiu em uma nova visão direcionada por Deus acerca de um novo tempo para essa igreja. Nesse momento, a Igreja Assembleia de Deus na Penha passou a ser chamada de Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Com o propósito de inaugurar o novo templo-sede, foram investidos mais de 20 milhões de reais nos melhores profissionais, materiais e equipamentos durante 19 meses. Assim, o templo-sede da ADVEC, situado no bairro da Penha, Rio de Janeiro, foi inaugurado. Simultaneamente à construção do novo templo, outras obras eram realizadas e mais de 20 templos foram reformados e inaugurados. Atualmente, temos mais de 100 filiais pelo Brasil e no mundo. As obras continuam a serem realizadas até hoje e novas inaugurações ainda estão por vir com o maior objetivo: resgatarmos vidas para Cristo. Nossa missão está em manifestarmos a nossa fé em diferentes áreas da sociedade e em proclamarmos a salvação por meio de Jesus de forma estratégica e além das paredes de uma igreja, a fim de que vidas sejam totalmente transformadas, impactadas pelo poder restaurador do Evangelho de Cristo. O pastor José Santos faleceu e o pastor Silas Malafaia assumiu a igreja. É um grande líder, sério, doutrinário, ensinador e também paciente, sabe perdoar. Eu agradeço ao pastor Silas pelo grande trabalho que ele está fazendo no campo da Assembleia de Deus da Penha, que teve início lá na Lobo Júnior. Veio para Honório Bicalho, da Honório Bicalho veio para Montevidéu. A igreja era grande, mas se tornou pequena. Ele construiu outra igreja grande, que já está pequena. Está abrindo igreja por todo o Brasil e já atravessando as fronteiras do país. E tenho certeza que ele vai fazer o que Jesus mandou, chegar aos confins da terra. Foi para este tempo que Deus levantou o pastor Silas Malafaia, juntamente com sua companheira e esposa, a pastora Elisete Malafaia, os quais têm se prontificado e se doado integralmente ao reino de Deus e aos seus propósitos para esta igreja. Uma igreja fortemente alicerçada na instrução e no ensino da palavra de Deus, com mais de 80 mil membros, 500 pastores, obreiros valorosos que têm se dedicado juntos em uma mesma missão para expandir o reino de Deus. Temos a certeza de que este momento que estamos vivendo é fruto da boa mão de Deus sobre nós e do trabalho de todos os membros da ADVEC. Temos a convicção que Deus fará grandes coisas através desta igreja e que levará seus membros a patamares nunca antes vistos. Há muitas coisas ainda para serem realizadas e hoje você também faz parte da construção da história dessa igreja. Eu recebi um legado. Nós recebemos um legado. Nós temos uma visão. Essa igreja tem uma visão. Nós vamos abrir igreja em todo o Brasil. Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Somos um.